Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre um estudo que visa ajudar o produtor de mandioca brasileiro a identificar o tipo, a qualidade do amido presente na sua cultivar. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Eulália Rugerheide, ela que é pesquisadora da Embrapa Agrocivil Pastoril, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Eulália, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, eu que tenho o prazer de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco o que a gente tem feito de pesquisa aqui na Embrapa, no Mato Grosso. Eulália, começa explicando para a gente o que é que foi esse estudo, da onde surgiu essa ideia e como é que vocês desenvolveram toda essa pesquisa. Bem, Guilherme, eu trabalho, com a área de recursos genéticos aqui na Embrapa e sempre trabalhei com a mandioca desde que estamos aqui, porque não sei se todos sabem, mas a mandioca ela é originária do Brasil, né? É um centro de origem do Brasil, sendo que o Mato Grosso é um centro de origem e diversidade da mandioca e também de parentes silvestres da mandioca. E também porque a agricultura familiar, né, toda a questão também dos indígenas, a agricultura tradicional sempre esteve muito envolvido com a mandioca. Então a gente sempre tem estudado a mandioca há bastante tempo. E a gente percebeu que era importante descobrir ativos dentro do germoplasma nativo aqui da região para valorizar essa mandioca conservada pelos agricultores. Então, em parceria com pesquisadores, a Marney Sereda, Oliver Wilpux e a Universidade do Canadá, numa ideia como a gente já tinha trabalhado há bastante tempo, a gente uniu vários conhecimentos, né? Eu, com esse estudo do recursos genéticos há bastante tempo, há 10 anos aqui com a mandioca no Mato Grosso, a pesquisadora Marney Sereda com toda a expertise em amidos, e o Oliver com essa questão de mercado, de valorizar a mandioca não apenas em termos de quantidade, mas também de qualidade e atributos visando o mercado internacional, né? E essa Universidade do Canadá entrou em parceria porque eles trabalham muito com produtos de origem, de importância para a alimentação, né? Como você sabe que a mandioca é uma base alimentar da África, né? De países mais pobres, né? Então, juntando todas essas ideias e conhecimento, expertise, a gente teve essa ideia de valorizar a mandioca no sentido de identificar amidos diferenciados. Então, lá para a gente entender, cada cultivar da mandioca, ela pode ter um tipo de amido diferente, e aí esse estudo visava justamente apontar quais são esses tipos de cada mandioca determinada, é isso? A gente cria uma hipótese, né? Qual que era a nossa hipótese? Porque toda pesquisa tem uma hipótese, né? Como eu já fiz trabalhos anteriormente, que não era focado só no tipo do amido, o que eu já percebi nesses anos? Que a mandioca aqui da região, ela tinha diversidade na quantidade de amidos. Tinha mandioca que tinha 15%, 20% e 40%. Aí, plim, isso acendeu uma luz amarela na minha mente. Falei, olha, diferente o teor de amido nessas mandiocas. Como também de ácido cianídrico, também é diferente. A gente percebeu que aqui tem mandiocas que o Mato Grosso floresce a mandioca, né? Nem todo lugar a mandioca floresce. E só abrindo um parênteses, isso é uma coisa muito importante que fez com que aumente a variabilidade. Porque como a mandioca floresce aqui, principalmente na região da Baixada Cuiabana, mas no Mato Grosso, quando floresce acontece o quê? O cruzamento, né? O pólen vai de uma planta para outra e isso permite que aqui no Mato Grosso as plantas se reproduzam não apenas por propagação assexuada, como é na maioria dos lugares, só a maniva, né? Corta a maniva e planta. Não. Aqui o agricultor ele tem um hábito mais tradicional, ele pega essa sementinha do cruzamento e ele planta por curiosidade. E aí ele começa a ampliar a diversidade. Então, o que a gente percebeu? Primeiro, eu percebi que tinha amidos diferentes, teores diferentes. Segundo, o Mato Grosso, a mandioca floresce. Ou seja, tem uma ampliação, o cruzamento, né, a alogamia, o cruzamento de genes, né, que permite com essas flores abertas, troca pólen e tudo mais, faz com que amplie a variabilidade. Né? Então, segundo, como aqui é centro de origem, tem vários parentes silvestres de mandioca, tem esse agricultor que tem a curiosidade de plantar. Aí a gente teve a hipótese, provavelmente pode ter amidos diferentes.
né? E aí, baseado nessa hipótese que a gente propôs esse trabalho, né, essa pesquisa, e que a gente teve um resultado positivo, né? Então, a gente identificou as variedades locais e fizemos esse estudo. Você vai ver que o nosso trabalho, a gente pegou mandiocas do norte ao sul do Mato Grosso, né? Desde a base da divisa com Pantanal, ali a transição Cerrado-Pantanal, pegamos do Cerrado, a transição Cerrado-Amazônia, e pegamos mandiocas também conservadas pelos agricultores mais na região amazônica. E aí nós percebemos que existe esse amido diferente, entende? E como é que vocês fizeram essa medição? Foi utilizando alguma técnica com infravermelho, correto? Exato. O que a gente, nós fomos, esse trabalho, ele foi um início, né, um primeiro passo de um trabalho mais ambicioso, né? Nós queremos fazer uma varredura, vamos dizer assim, em toda essa região e ampliar. Mas é muito difícil, a técnica, como que a gente vai pegar, fazer tipo Mato Grosso, outras regiões, com muitas mandiocas, se a gente não tivesse uma técnica mais facilitada. Então, o que nós fizemos? Nós coletamos um pouquinho desse amido que o agricultor tem, ralamos, coamos, isolamos o amido lá na propriedade dele mesmo, né? Que a gente não trouxe plantas, nada, a gente só pegou aquela pequena parte da raiz, ralamos ali, coamos, tal, e aí nós colocamos esse material no infravermelho. Nós usamos o próximo e o médio, o NIR e o MIR, e avaliamos se esse infravermelho nos daria uma resposta de amidos diferentes, né? E também se as etnovariedades daqui da região também seriam diferentes, né? Então nós tivemos 2 respostas com esse trabalho. E aí, antes dessa técnica do infravermelho, era possível fazer essa medição, mas de uma maneira muito mais complicada e até dificultava essas análises, esses resultados, né, Eulália? Sim, porque aí nós tínhamos que pegar essas raízes, levar para o laboratório e fazer tudo manualmente, quimicamente, né? E aí a gente desenvolveu um protocolo, né, que a gente já pudesse só não trazer a raiz e nada disso, a gente só pegava essa pequena amostra com o agricultor e a gente trazia um pequeno tubete, assim. E aí isso, nós já preparávamos toda a amostrinha ali, e nós apenas trazíamos esse pequeno tubete, né, esse pequena amostra para o laboratório, né? Então, com a validação desse protocolo, a gente viu que dá certo pegar uma pequena amostra, em vez de trazer uma raiz, uma planta enorme, a gente traz uma pequena amostra, a gente leva para o laboratório e a gente põe, então, nesses aparelhos, né? E o aparelho nos disse o NIR, porque a gente testou no NIR e no MIR, né? No NIR o resultado não foi bacana, não conseguiu nos dar esse espectro de identificação do amido, mas o MIR sim, né? Então, com análise de componentes principais e tudo mais, análises de multivariada, a gente conseguiu identificar que o MIR consegue nos dizer que o amido é diferente, entende? Aí nós temos uma segunda etapa desse trabalho que vamos avançar, mas a gente ficou muito feliz porque com um protocolo validado, com certeza agora a gente pode ampliar e valorizar, né? Porque a ideia não é apenas focar na quantidade, na produtividade, mas identificar um amido diferente, natural dentro da mandioca, que nos dê uma valorização para esse agricultor familiar tradicional, esse que conserva a mandioca. Era justamente essa a próxima pergunta que eu ia fazer, Eulália. Que tipo de benefícios tem para o produtor saber qual é o tipo de amido, a concentração de amido que ele tem? Que tipo de benefícios na prática ele recebe com esse tipo de avaliação? Então, a gente identificando agora com esse protocolo, né, a gente ficou muito feliz que conseguimos validar isso. Agora nós queremos ampliar e ir até o agricultor, né, fazer uma amostra, uma varredura maior de tudo isso, e digamos que o agricultor tradicional lá de uma região lá de alta floresta, na região amazônica, ele tem uma variedade, uma etnovariedade que tem um amido diferenciado, né? Isso entra dentro da repartição dentro da lei brasileira, né, a repartição de benefícios, né?
Então, se esse agricultor ele é detentor dessa etnovariedade, né, nós vamos envolver esse agricultor dentro desse processo, né, e comunicando, claro, né, o senhor tem essa etnovariedade que tem interesse para indústria, para a indústria de amido, né? E aí fazer todo o processo de repartição de benefícios com esse agricultor, né? Então, essa é uma segunda fase que a gente pretende fazer dentro desses projetos de valorização, porque isso tem a ver tudo com a valorização dos recursos genéticos conservados in situ on farm pelo agricultor, pelo pequeno agricultor. Ele pode até ganhar mais espaço de mercado, conseguindo trabalhar melhor o tipo de amido que cada um tem, né? Sim, porque se ele é detentor e ele às vezes ele não sabe que ele tem esse amido diferenciado, ele mesmo pode produzir essa mandioca com aí a própria Embrapa ou instituições estaduais pode contribuir para aumentar a produtividade, espaçamento, toda essa questão agronômica e fitotécnica. Mas se falar, olha, o senhor tem uma mina de ouro, mas o senhor tem uma etnovariedade interessante aqui, o senhor poderia focar mais nisso, porque essa indústria tem interesse, né? E lembrando que na nossa publicação a gente enfocou muito a questão de mercados específicos, nichos de mercado, né? Que isso é uma demanda mundial, porque hoje os amidos, eles são usados aditivos químicos, né? Diferenciar e para chegar na viscosidade, na temperatura, congelamento e tudo mais, que é interessante para a indústria alimentícia. Porém, existe uma grande demanda mundial, principalmente de países europeus e americanos, por produtos naturais, né? Então, se a gente conseguir propor, identificar um amido diferente, mas que não precisa de aditivos químicos, mas que seja natural, a gente consegue atender nichos de mercados que possam pagar mais por isso, que não pense só em nível de commodity, produtividade, mas em termos de qualidade. E quando é que a gente deve ter esse avanço para essa segunda etapa, para chegar efetivamente esse comunicado aos produtores, essa investigação nas propriedades, para eles receberem na mão as avaliações? Então, a gente está numa fase, né, a pesquisa brasileira e o Brasil como um todo, essa questão, né, dessa pandemia, questão de restrição até de recursos financeiros, né, então o que a gente pretende é conseguir uma nova verba, né, para que possa financiar essa pesquisa e a gente possa avançar, né, então a ideia está pronta, né, a parceria está pronta, a tecnologia está aí, né? A gente está muito feliz, eu e toda essa equipe, a Marney, o Oliver e o Timothy, que é dessa Universidade de Saskatchewan, né? Estamos com a ideia, né? Então a gente precisa agora ter a oportunidade de conseguir um edital, algo que financie essa pesquisa para a gente avançar. E agora, já querendo extrapolar ainda mais a sua pesquisa, existe alguma ideia, de repente, de expandir para outros estados também, não ficar só restrito no Mato Grosso? Sim, com certeza, né? Ainda mais que a mandioca, ela não só centro de origem não é só o Brasil, né, mas tem o Amazonas, até no Nordeste também. Existe, na verdade, várias linhas de pesquisa, linhas, né, que um diz que é uma região, outra região, mas a mais recente, que é a centro de origem, é nessa porção Mato Grosso, Amazonas, né? Então, a ideia é, sim, fazer com parcerias, né, principalmente nos estados do norte, né, Amazonas e Acre, Rondônia, fazer uma rede colaborativa nesse sentido. E com essa técnica mais facilitada, né, que você não precisa mais carregar uma rama enorme, mas com pequenas amostras, se a gente tiver parcerias em diversos estados, esses parceiros podem coletar essas amostras e nos enviar e a gente fazer todo esse processamento pelo MIR, né, e poder identificar. E aí a gente vai georreferenciar essa etnovariedade, digamos, não, o produtor lá do Acre, lá de Rondônia, que está nessa coordenada geográfica, nós coletamos essa amostra, ele é que tem a etnovariedade diferente. Então, aí a gente vai para o segundo processo, que é essa questão da repartição dos benefícios, toda essa parte aí, né? Então, a princípio, a gente não coleta o material, a gente coleta só essa amostra de pesquisa, né? A gente não tem o material, assim. Aí nós vamos identificar esse agricultor e fazer um terceiro passo,
que é essa parceria junto com ele, né? Eulália, muito obrigado pela sua participação, por Eu que ajudar a gente agradeço. a entender melhor toda essa pesquisa, esses benefícios para o produtor. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que estiver acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Tá. Eu quero dizer para os produtores que eles são muito importantes, né? Na questão, principalmente o agricultor familiar, o pequeno agricultor, que ele conserva esses recursos genéticos, né? Eu acho que nós, como brasileiros, como população, como sociedade, precisamos olhar com carinho esse agricultor, porque ele é um guardião da agrobiodiversidade, né? E na verdade, quem conserva bastante é o pequeno agricultor, aquele que tem uma diversidade bem ampla. Então, ele faz um benefício para a geração atual e futura, né, que nem ele tem noção, né? A gente só conseguiu chegar a essas etnovariedades porque ele decidiu conservar 10, 20, 15 etnovariedades. Então, esse amor e esse carinho que ele tem pela conservação é o que vai garantir a segurança alimentar da nossa geração e das futuras. Então, nós, como sociedade urbana, também precisamos valorizar o que esse pequeno agricultor faz, né? Eu penso assim que até mesmo a questão de valorização em termos de benefícios para aquele que faz esse serviço, porque é um serviço ecossistêmico, né? É um serviço ambiental que esse agricultor faz de conservar. Então, eu digo para você, guardião, conservador, muito obrigada, você tem um papel fundamental. Eulália, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa pesquisa com a mandioca. Muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço, Guilherme. Essa a Eulália Ruggerheide, ela que é pesquisadora da Embrapa Agrocívio Pastoril, conversou com a gente para explicar um pouquinho mais essa pesquisa elaborada pela Embrapa em parceria com universidades para identificar a quantidade e as diferenças de amido presentes nas mais diferentes variedades de mandioca cultivadas lá no estado do Mato Grosso. A Eulália explicando para a gente que essa pesquisa abrangeu cultivares de todo o estado, desde a região sul, na divisa entre o Cerrado com o Pantanal, até a região norte do estado, já entrando no bioma amazônico. E aí, essas cultivares cultivadas, foi utilizado uma nova técnica, um novo procedimento para extrair essas amostras e realizar esses estudos. Não foi necessário ficar manejando e transportando toda a mandioca, toda a raiz de um lado para o outro, apenas uma pequena amostra foi retirada nas propriedades, levadas até o laboratório, e aí foi possível identificar as diferenças dos tipos de amido em cada cultivar de mandioca. A partir desse levantamento, o procedimento da pesquisa, o objetivo da pesquisa é avançar e conseguir identificar juntamente com os produtores os tipos de amido que cada um tem, fazer um sistema de georreferenciamento em cada região, qual é o tipo de amido daquela cultivar e aliar essa identificação com o mercado, identificando os determinados tipos de amido com os determinados tipos de uso, cada mercado que absorve cada tipo para conseguir uma maior rentabilidade para o produtor, especialmente aquele produtor familiar que cultiva a mandioca, em primeiro momento no estado do Mato Grosso, mas é claro, existe a expectativa e o projeto de ampliar esse levantamento, essa análise para outros estados produtores de mandioca aqui no Brasil também. Bom, você continue ligado no Notícias Agrícolas, que daqui a pouquinho tem mais informações para você.